Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Que diz assim, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, o tema da mensagem, nós vemos aqui a lâmpada, né? Faça algo a mais para Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, nesta tarde, quase noite, nós te pedimos a tua bênção, fala conosco, ministra no nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha a ser glorificado, é que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui nós temos uma parábola, Jesus contando sobre 10 virgens que ia ter um casamento com o noivo. Pastor, o noivo, eu já vi até um teólogo falando isso para mim, mas o noivo não casa com 10 virgens, irmão, isso aí é uma parábola, e aí você tem que ser inteligente para entender, né? Porque eu tenho teólogo que não tem inteligência para entender. Isso aí estava dizendo assim, as 10 virgens simboliza a igreja. O noivo é Jesus. Então, olha só, a igreja vai se encontrar com o noivo, vai ter o casamento, as bodas do cordeiro com o noivo. Então, só que ele fala assim que as 10 eram virgens. Só que ele fala que 5 eram prudentes. E 5 eram loucas, imprudentes, pessoas que eram loucas. Então, as 10 faziam parte da igreja. Só que 5 estava prudente. Por que elas eram prudentes? Porque elas foram encontrar o noivo e elas levaram, olha só que tremendo, elas levaram a lâmpada, mas levaram um azeite extra, uma vasilha com azeite extra. Por quê? Se acabasse o óleo, o azeite, elas tinham azeite de reserva. Por isso que elas são chamadas prudentes. Por que as loucas são chamadas insensatas? As 5 são chamadas insensatas ou loucas, imprudentes. Por quê? Porque elas levaram só a lâmpada com azeite. Então, elas não estiveram preparadas. Então, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. Jesus estava falando ali, queridos, que a vinda de Jesus vai ser de repente. Ali, olha só, ele fala da vinda de Jesus, ele está falando dois tipos de crente. Ali é uma alegoria. E aí nós temos que ter inteligência para entender e compreender essa parábola. Então, ali é a igreja, por quê? 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 loucas. E todas eram crentes, porque eram virgens. Virgem fala de santidade, de você se guardar. Naquele tempo, no tempo antigo, quando alguém casava com uma mulher, e ela não era virgem, o marido podia pedir anulação do casamento. Tinha muitos maridos que quando tinha um ato ali de relacionamento, a mulher tem um ímã, rompia o ímã e sangrava. Ele colocava o lençol fora com o sangue, dizendo assim, minha esposa realmente era virgem. Ela é uma mulher honrosa, uma mulher que se guardou para o seu noivo. E isso era muito honroso. Então, queridos, é muito importante nós entendermos, e até hoje também é honroso, E é muito importante nós entendermos essa parábola. Então, a primeira coisa que eu quero falar dessa parábola é o seguinte, fomos chamados para um casamento, para um compromisso de casamento. Olha que maravilhoso, o nosso Jesus, ele é o noivo, e a igreja é a noiva, amém? A igreja é a noiva, mas a noiva pode ter prudentes e imprudentes. Pode ser aquelas pessoas que estão sendo prudentes, e pode ser pessoas que estão vivendo no cristianismo de uma maneira meia complicada. Ontem mesmo eu estava conversando com a pastora, à noite, eu vim de viagem, eu fui para Santarém, fiquei ali quase uma semana, fui uma conferência sobre célula,
e foi maravilhoso. Aí quando eu cheguei, nós fomos conversar, estávamos jantando juntos, né? Aliás até comi algo que me fez mal, né? Nem almocei, não comi nada, estou ainda me recuperando aí, que eu comi, eu acho que um macarrão que parece que estava complicado. E eu falei para a pastora ontem, eu falei assim, se Jesus voltar hoje, irmãos, muita gente não sobe para o céu. Muito cristão, porque a gente vê cada coisa hoje aí, irmãos, né? Uns absurdos dentro da igreja. Muitos absurdos. Irmãos, se eu contar para vocês, né, até desvia, se Deus me a propósito, desvia. A gente ouve cada coisa dentro da igreja. É uma coisa, irmãos, impressionante, as pessoas perderam o temor. Quem aqui, irmãos, estava aqui domingo passado que eu preguei sobre o inferno, você teve mais temor? Amém. Queridos, o inferno é real, e nós escapamos, né, da condenação. Por isso que Jesus é o nosso Salvador, porque Ele é o escape do inferno. O inferno existe, vai ter a ressurreição dos mortos. Irmãos, todo mundo que morre vai ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, falamos sobre o inferno, Hoje eu ia pregar sobre o céu, mas deixa para próxima oportunidade, né, sobre a volta de Jesus. A gente fala sobre a volta de Jesus, milênio. Vamos estar pregando bastante coisa ainda do Apocalipse ainda, para nós tomarmos posse, né, irmãos, da nossa vitória. Então, queridos, é muito importante a gente saber que nós temos um compromisso com o nosso noivo. Amém? Nós somos a noiva, a igreja é a noiva, que temos que estar o quê? Virgem e santificada, com vestes brancas, esperando o noivo. Então, olha, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A igreja é chamada para um compromisso de casamento. Olha que coisa maravilhosa, nós temos um compromisso. O cristão, irmãos, ele tem que entender o propósito de vida dele. Ele tem que entender para que ele nasceu. Se ele não entender para que ele nasceu, ele não entendeu o cristianismo. Ele não entendeu o propósito. Olha só, eram 10 virgens. Por que 10? 10 simboliza a totalidade. 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. Então, fala da totalidade. 10 fala da igreja no geral, em sua totalidade. E é por isso que nós temos que ter a sabedoria para entender. Virgindade é o símbolo de santidade e pureza. A pessoa que é virgem, ela se guardou para o seu noivo. Ela não profanou o seu corpo. Ela não se entregou para um homem, não é? Para um outro homem, não. Ela guardou o seu amado, o amado da sua alma. Ela teve compromisso. Só que presta atenção, queridos. Mesmo as 10 virgens, teve 5 que eram prudentes e 5 que não eram prudentes. Então, qual que é o símbolo da virgindade? A santidade. Precisamos ser santos. A Bíblia diz que sem santidade, olha só o que a Bíblia diz, sem santidade ninguém, irmãos, ninguém verá Deus, sem santidade, porque Deus é santo, e Ele nos chamou para sermos santos. Se não entendermos a importância da santidade, não entendemos ainda o reino de Deus. Então tem muita gente que não entendeu o reino de Deus ainda, porque ele não entendeu que ele tem que santificar. Irmãos, santificar, os nossos pensamentos têm que ser santificados, as nossas palavras têm que ser santificadas, os nossos olhos têm que ser santificados. Que história é essa de você estar casado e estar olhando para outra pessoa? E estou falando de homem e mulher, né? De homem e mulher, né? Está casado e está olhando para outro. Que lealdade é essa? O casamento é com um noivo santo. A igreja precisa ser santa. A igreja é santa. O noivo, que é a igreja, tem que estar, a noiva, que é a igreja, né, tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada para o casamento. Qualquer momento, irmãos, a vinda de Jesus vai ser como um ladrão, a Bíblia diz. Falando de ladrão, irmãos, quarta-feira roubaram todos os fios da nossa igreja aqui de energia, destruíram o relógio. Até agradecer o Paulo, né, que veio aqui nos ajudar aqui, o Paulo, o Juarez, que vieram nos ajudar. Irmão, roubaram tudo, né? Ficou só o relógio pendurado ali. O vizinho ligou para o Nivaldo. Eu estava lá em Santarém, 7 horas da manhã, eu vi que ele me ligou, eu voltei. Falei, pastor, roubaram tudo aqui. E nós tivemos que comprar fio, comprar bengala, fazer toda a instalação, contratar um eletricista, né, um engenheiro elétrico, para vir chamar a Eletropaulo. E glória a Deus que foi na quarta para quinta ainda, porque se fosse sábado para domingo, né, irmão, a gente estava todo aqui, pelando aqui, né. E a gente conseguiu, o Paulo veio também nos ajudar aqui, porque a gente agora teve que fazer uma solda lá, para eles não roubarem mais. Tentaram até levar o ar-condicionado também da igreja, não estava funcionando, a gente teve que arrumar outra pessoa também para... E nessa brincadeira gastamos quase R$4.000, né, para arrumar tudo. Foi algo
né? Mas glória a Deus que Deus deu tempo de a gente arrumar. Então olha só, queridos, agora presta atenção, a vinda de Jesus vai ser como um ladrão. O ladrão, você sabe como rouba? Eles entraram 4h40 da manhã, a gente viu nas câmeras lá, eram duas pessoas. Geralmente vai trocar por drogas, né? Troca por drogas, e tem uma criatividade, né, irmãos? Uma criatividade de roubar, né? E troca muitas vezes por R$50, R$100, só para realmente bagunçar o coreto. Mas glória a Deus que Deus nos abençoe e a gente conseguiu ligar tudo de novo. Então, queridos, olha só, a vinda de Jesus, presta atenção. Por que nós Deus não fala quando Jesus vai voltar? Por quê? Porque essa parábola aqui está falando da volta de Jesus. Porque lembra que o noivo que veio à meia-noite, e eles tinham que estar preparados. A gente não sabe a hora que o noivo vem. A qualquer momento Jesus pode vir. Mas, irmãos, o importante não é saber quando Jesus vem. O importante é você saber que Jesus vem. E a Bíblia diz que nós temos que amar a sua vinda. Nós temos que amar a sua vinda. Até esqueci de colocar o versículo aí. Nós temos que amar a vinda de Jesus. Mas a questão é, nós temos que estar preparados. Não importa quando Jesus vai vir. O importante, irmãos, é que nós sabemos que Jesus virá. E que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Jesus pode vir hoje. Jesus pode vir amanhã. Ou então, irmãos, você também pode se encontrar com Ele, porque muitas vezes acontece alguma coisa na tua saúde, não é? Está cancelado o nome de Jesus, mas nós temos que nos encontrar com Ele também. Então, o importante é saber que Jesus virá. Olha o que diz 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem, como uma virgem pura. Então a igreja, quem é a igreja? A igreja é a noiva, a igreja está desposada, a igreja é a noiva, né? Para apresentar ao seu esposo. Quem que é o esposo da noiva? Quem que é o noivo? Cristo, amém? Então para apresentar a Ele como virgem e pura. Olha como Jesus pregava o arrependimento, ó. Mateus 4,17, desde então começou Jesus pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus, irmãos, ele pregava, todos nós temos que nos arrepender. Todos, irmãos, se você não se arrepender, você não entra no reino de Deus. Não é? Quando eu falo que a igreja não é inclusiva, porque, irmãos, para você fazer parte da igreja, você tem que se arrepender. Todos nós temos que arrepender. Todas as pessoas têm que se arrepender, e os todes também. Os todes também têm que se arrepender. Já que quer usar a linguagem neutra, os todes precisam também se arrepender. Todos precisam se arrepender. Todos. Porque, irmãos, quem não se arrepender, não acredita em Jesus, não vai ver o reino de Deus. Nós fomos chamados ao arrependimento. Sempre quando Deus chama alguém, Ele chama para ter uma vida de arrependimento. Você que é casado e não é fiel ao seu cônjuge, como você vai ser fiel para com Deus se você não é fiel nem para com o seu cônjuge? Como que você é solteiro e não consegue ser fiel na sua santidade? Como você vai ser fiel nas coisas espirituais? Então é muito importante. Se você não quer se arrepender dos pecados, com certeza a sua roupa espiritual não estará de acordo com a roupa de casamento. Lembra? E nessa passagem de 25, irmãos, Mateus 25, também tem a parábola que o pai do noivo mandou chamar todas as pessoas para a festa. Chamou algumas pessoas, eles não quiseram, então chama todo mundo. Só que teve um lá que entrou, não com vestes nupciais. Não estava vestido bem. E essas vestes, ele falou assim, então, ó, manda para fora, não é? Para as trevas exteriores, né? Ele foi tirado da festa de casamento porque não estava com a roupa adequada. Lá em Apocalipse 22:14 diz assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do... Quem já lavou as suas vestes aqui no sangue do Cordeiro? No sangue de Jesus. Para que tenham direito à árvore da vida. Glória a Deus, irmãos, que nós já lavamos. E olha como Deus é maravilhoso. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Você pode falar, pastor, eu errei, eu pequei. Você se arrependeu? Deus é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e te purificar de toda injustiça. É só você se arrepender, você recebe graça sobre a tua vida, perdão dos seus pecados. Amém? Não tem nada que você tenha feito que Deus não possa perdoar se você se arrepender. Não tem nada. Muitas vezes a pessoa está apavorada. Não, eu pequei. Você pecou, mas você se arrependeu? Se se arrependeu, está tudo certo. Olha como Deus é bom. E Ele pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Glória a Deus. E ainda coloca uma placa, proibido pescar. Porque Deus, Ele perdoa e não quer que você nem lembre, nem que ninguém lembre, nem quem vai lá, porque Ele já mandou no mar do esquecimento. Glória a Deus por isso.
Então suas vestes precisam estar de acordo, porque muitos são chamados e pouco. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Que tem gente, irmãos, que ele precisa ser escolhido. Fazer tudo é igual um vestibular, tem que passar, tem que estudar, né? Tem que se esforçar, amém? Muitas vezes num cargo de empresa, a pessoa tem que se esforçar, tem que ter os cursos, você também tem que fazer por onde também. Isso se chama autorresponsabilidade, você tem que ter compromisso. Segundo, não podemos ser descuidados espiritualmente. Mateus 25, 2. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas tomando as lâmpadas, olha só, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não se preocuparam em levar azeite. Elas levaram só o quê? Só a lâmpada com azeite, mas não levaram azeite extra. Muitos cristãos aceitam a Jesus, mas não zelam para a sua vida espiritual. Não está zelando. Das 10 virgens que esperavam o noivo, 5 delas eram insensatas, loucas, imprudentes, e não levaram azeite como símbolo do Espírito Santo. Então, irmãos, por que o azeite? O azeite é onde você coloca na lâmpada, para que a lâmpada acenda. Se acabar o azeite, acaba o fogo. Querido, se acabar o azeite, acabou o fogo. Você não pode deixar acabar o azeite. Você tem que estar queimando na presença de Deus. Glória a Deus. Você tem que estar queimando na presença de Deus, apaixonado. Olha que a Bíblia diz, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de qualquer jeito. É isso que está escrito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você reparou, irmãos, que Deus quer você por inteiro? Eu quero fazer uma pergunta, não me responda. Qual é o nível de amor que você tem por Deus? De 0 a 10. De 0 a 10. Ah, pastor, eu amo a Deus, mas tem gente que ama a Deus, mas ama também o mundo. E muitas vezes ele ama mais o mundo do que a Deus. Ele ama a Deus, mas ele ama a prostituição. Ele ama a Deus, é igual Sansão, né, irmãos? Sansão tinha 300 mulheres, ele amava todas, né? O homem amava todas as mulheres, né? Então, muitas vezes nós amamos a Deus, mas qual é o nível de amor que você tem com o mundo? Para com o pecado? Para com você? Porque, irmãos, o que é o pecado? O pecado é quando nós somos chamados a satisfazer os nossos desejos. O pecado é egoísta. Você pode ver, o cara deixa a mulher, deixa os filhos, por causa de uma outra mulher. Por quê? Ele está pensando nele. É ou não é? Quando ele pensa nele, irmãos, o que compete com Deus não é o pecado, somos nós. Porque o pecado é só um desejo. Pecado é só um estímulo. Agora, presta atenção, quando você entende que quem Jesus é, que Ele é o teu noivo, que você está compromissado com Ele, você tem que viver para a glória de Deus, você tem que viver para glorificar a Deus. Glória a Deus por isso. Para você entender melhor, irmãos, imagina um carro top, uma BMW X7. Irmão, deve estar uns 600 mil reais. Você toma, eu tomo posse, aleluia. Embora você transforma isso em dinheiro, coloca na aplicação, que você vai ter um bom dinheiro, né? Ou compra a tua casa. Mas você vai ter o X7. Um X7. Você vai lá para Maceió, irmãos. Lá na Maceió, um X7. Mas aí você esquece de colocar gasolina. No meio da estrada, acabou a gasolina. Já pensou que frustração? Uma X7 parada na estrada porque não tem gasolina. Queridos, é a mesma coisa o cristão. Você é uma BMW X7 na mão de Deus. Tem o Espírito Santo. Teu nome está escrito no livro da vida. Ele te salvou, te libertou, te curou. Fez algo tremendo. Irmãos, hoje de manhã Deus curou 2 pessoas aqui que foi excepcional. Que Deus fez o culto das 8 da manhã aqui. Foi tremendo. Um irmão que estava... Deus curou um casal. Ela tinha um problema no joelho, ela foi curada. E ele estava afastado do serviço porque ele tinha um problema no tornozelo. E os 2 foram curados. Uau! Glória a Deus. Agora, olha só, queridos. Aí você está viajando, esqueceu de colocar gasolina. Irmãos, parou. Você é uma BMW espiritual, né, irmãos? Cheio de Deus. Mas aí você esqueceu de abastecer. Para você entender, é o que Deus está falando aí. Foi imprudente. Não parou no posto. Não foi prudente. Não foi zeloso. E pensou que era só viajar. Não. Tinha que parar. Tinha que abastecer. Então, olha só, muitos cristãos estão parando no meio do caminho. Por quê? Está sem o óleo, né? O óleo do Espírito Santo. Será que não entenderam a proposta da vida eterna? Como está o seu tanque espiritual? Está bem o seu tanque espiritual? Você tem enchido ele? Ou você está se distraindo pelas coisas do mundo? Porque tem muita gente que se distrai pelas coisas do mundo. A pessoa converte no gás todo, olha o gás todo. Faz tudo na igreja, mas com o passar do tempo já não quer fazer mais nada, não é? O irmão
o irmão da nossa igreja que quase desviou. Olha só, irmãos. O irmão, Deus libertou ele do vício. Irmãos, ele era um alcoólatra. Deus libertou, fez algo poderoso. E ele começou a vir nos cultos. Daqui a pouco, irmãos, ele começou a faltar de segunda-feira, faltou de sexta-feira. Mas tudo bem, segunda-feira é mais para líder. Sexta-feira é um culto facultativo. Quem quiser vem. Mas, irmãos, quando a pessoa começou a faltar no domingo, já é perigoso. Domingo é o sinal de perigo. Não é um sinal de perigo. Queridos, eu chamei ele e disse assim: o que está acontecendo? Você não vai, eu estou fraco, mas por que você está fraco? Você não vai mais para a igreja. E vou dizer uma coisa para você, que tem hora que você tem que estar mais na igreja. Você viu? Tem momento da sua vida espiritual que você tem que estar mais na igreja. Você não ia na bocada, né, todo dia? Você não ia no bar todo dia? Por que você não vem na igreja agora? Por que você não se pega firme com Deus? Ó, segunda-feira tem culto aqui, que é Tadel, é para todo mundo. Terça-feira tem curso teológico, casais, tem Pastor Heron. Quarta-feira tem célula, quinta-feira tem CE, GV, célula. Sexta-feira tem culto, sábado tem culto dos jovens, culto dos adolescentes. Domingo tem 4. Irmãos, só não é crente aqui quem não? Tem curso da igreja, escola do reino. A pessoa tem que se firmar. Tem hora que é o tempo, irmãos, de você estar ali intenso. Você tem que ter intenso. E eu falei para ele assim: volta para a igreja, volta. Irmãos, graças a Deus, ele voltou, não é? Ele venceu o vício de novo. E hoje é um grande líder nosso. Um homem cheio do Espírito Santo, que Deus tem usado a vida dele para ganhar almas, fazer a obra de Deus. Então olha só, terceiro, a vinda do noivo será de repente. Mateus 25:5. E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. Olha o noivo, irmão, chegou à meia-noite. É o noivo que escolhe. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram: olha as insensatas, falaram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha o que elas falaram. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo vai faltar para nós e para vocês. Vai e vai comprar. Compra para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E eis que estavam preparadas, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Uau! Então, queridos, muitos não estão preparando, né, para se encontrar com o noivo. O noivo é Jesus. Se Jesus vier hoje, como está a sua vida? Se você morrer hoje, ou Jesus vier hoje, você vai para o céu? Você está preparado? Tem azeite aí? Tem azeite extra? Você está preparado? A vinda de Jesus vai ser o quê? De repente. Irmãos, Jesus vai voltar. Ele não falou quando, mas vai ser de repente. E o 4, conheça o Deus que você serve. Lá em Mateus 25:10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. Quem estava preparado, o que aconteceu com elas? Elas entraram para as bodas, e fechou-se a porta. Olha o 11 agora. Depois vieram também as outras virgens, lembra as imprudentes? Foram comprar, perderam o time, perderam o tempo. E disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha o 12. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Já pensou, irmãos, a pessoa ouvir isso de Jesus? E lá em Mateus 7, ele fala isso também, né? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, nós não sabemos, irmãos, o dia. Quantas pessoas morreram no Covid? Sim ou não? Quantos pastores, irmãos, morreram no Covid? Quantas pessoas que Deus recolheu no Covid? E quantas pessoas, irmãos, foram para o inferno no Covid? Quantas pessoas? Precisamos servir a Deus, e mais do que isso, olha para mim aqui, queridos. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa ter intimidade com Ele, amar o Senhor de todo o teu coração, estar buscando a Ele, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, tendo experiências com Ele. Precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos amar o nosso Deus. Queridos, nós não podemos ficar de fora. Não é possível, irmãos. Esses dias, né, eu fiquei pensando, a pessoa está na igreja, está ouvindo a palavra do inferno e está aprontando ainda. Queridos, a pessoa não conhece a Deus. Esses dias atrás eu fui no nosso acampamento, que tem também a nossa clínica de recuperação. Aí a pessoa estava orando, estava conversando com o pastor Heron, e tinha um rapaz lá, irmãos, assim, ó, na hora da oração, todo mundo orando lá, Deus, e ele assim, ó. Aí eu chamei ele e falei: cara, se envolve, se entrega, conhece o teu Deus.
Irmão, tem gente que não quer compromisso com Deus. Tem gente, irmãos, que ele não acredita. E o diabo está enganando e ele não está percebendo que ele está ficando de fora. Está ficando de fora. Queridos, eu disse, se envolve, ame a Deus. Tem gente que, irmãos, não tem a vida mudada porque ele não se entrega. Queridos, nós temos que conhecer o nosso Deus, amém, queridos? Conhecer o nosso Deus, se entregar totalmente, se entrega na oração, se entrega na leitura, queira conhecer mais o Senhor. Ele tem que ser, querido, o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Já pensou? Olha o que ele falou lá no 12. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Que triste, né? Passe tempo na presença de Deus. Busque de todo o teu coração. Venha para a igreja. Irmãos, no domingo, no ano temos 52 domingos. 52 domingos. Venha o máximo que você puder. Participe dos cultos. A palavra de Deus, querido, a Bíblia diz que aqueles que me amam ouvem a minha palavra. Nós precisamos amar a igreja, amar a palavra de Deus, amar estar na igreja, amar a casa do Pai. Aqui é a casa do teu Pai. Agora eu te pergunto, se esse casal não viesse hoje, não foi só eles que foram curados, todos que vieram na frente praticamente foi curado. Só uma irmã que ela não estava com dor e ela voltou, mas já declarei cura com ela também. Agora olha só, se eles não viessem aqui na igreja, eles iam ter a experiência de ser curados? Olha só o que o rapaz falou, eu estou afastado do meu emprego já faz tempo, por causa do meu tornozelo, e aqui Deus curou ele. São experiências. Agora eu te pergunto, se não tivesse vindo, ele seria curado? De jeito nenhum. Olha o que diz o Salmo 89:15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda ao Senhor na luz da tua face. Daniel 11:32. Mas o povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Forte. Irmãos, presta atenção. Você, se conhecer a Deus, você vai se tornar forte. Glória a Deus. E fará proezas. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir porta na sua vida. Deus vai derramar sobre você graça sobre você. Muitos desanimam e param no meio do caminho. Cuidado com a zona de conforto. A vida está boa? É perigoso. Zona de conforto. Está tudo bem? É aí que você tem que tomar cuidado. É aqui que mora o perigo. Muitos começam a relaxar, então dizem, depois eu busco. Depois eu vou para a igreja. Depois eu oro. Depois eu leio. Depois. É a procrastinação espiritual. Depois eu vou. Mas as insensatas achavam que estava tudo bem. Só que não. Não estava tudo bem. Elas achavam que estavam bem, mas só que não. O azeite acabou. Isso mostra que precisamos de renovos em nossas vidas. Queridos, presta atenção, renovos. Olha, vai ter alguma coisa na igreja, por exemplo, encontro com Deus. Faça encontro com Deus de novo. A gente que está pregando, que a gente chora até dizer chega no encontro com Deus, né? Faz encontro com Deus de novo. Vai ter adoração, se envolve. Vai ter alguma coisa, se envolve. Se envolve, irmão, se envolve. Já que veio, se envolve, que nem diz o Jonathan. Cuidado com as distrações e com a procrastinação espiritual. Depois eu faço. Ou então está distraído o quê? Trabalho, não é? Trabalho é bom? É bom, mas trabalho não é tudo. Dinheiro é bom? É bom, mas dinheiro não é tudo. Sabe o que diz a Bíblia? Que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida do homem não consiste na abundância, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, Deus quer que você tenha dinheiro? Você tem que ter dinheiro com Deus. Você tem que ter dinheiro porque o teu dinheiro sem Deus vai ser um grande problema. Vai ser um grande problema. Olha só, 5. Não se deixe levar pelos outros. Mateus 25:8. E as insensatas disseram, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes ao que vendem e comprai para vós. O óleo da presença de Deus tem preço. Não é de graça. E as coisas de Deus, irmãos, elas são, primeiro você paga à vista. Primeiro você ora, depois Deus te dá. Primeiro você santifica, depois Deus te dá. Primeiro você faz para Deus, depois Ele te recompensa. Primeiro, você vai no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, busca o Deus que está em secreto, depois Ele te recompensará. Primeiro você paga, depois Ele te dá. Amém? As coisas de Deus, irmão, tem que ser à vista. Fala para o teu irmão, as coisas de Deus tem que ser à vista. Pagamento é à vista. Antecipado. Tem que pagar antecipado. Não tome parte, agora olha só, não tome parte do pecado de outras pessoas. Cuidado com pessoas que
podem facilmente arrastar você com elas. Porque ela falou, dá do teu azeite aí. Mas elas foram prudentes. Ela falou assim, não, vai comprar, porque vai faltar para mim e para você. Olha para mim aqui, irmãos, tem coisa que você tem que aprender a dizer não. Quando você não diz não, é uma brecha. Tem que aprender a dizer não. Não. Esses dias mesmo eu tive que falar não. Tive que falar não, porque se a gente não fala não, dá problema. Tem hora que você tem que dizer não. E falar não, irmãos, é uma grande bênção. E não precisa ficar com dó, não. Tem hora que você tem que dizer não. Cuidado com pessoas que saem da igreja, irmãos, ficam falando e quer levar você junto. Tem pessoas que até saem da igreja mentindo, falando coisas horríveis, né? Querendo levar outras pessoas, né? Aí eu te pergunto, você acha que vai prosperar? Não prospera. Não prospera porque ainda um dia eu até chamei e falei assim, eu quero conversar com você. Falei, você precisa mentir? Você não está saindo? Sai na bênção. Sai na bênção. Está abençoado. Não precisa ficar mentindo. A mentira é do diabo. O pai da mentira é o do diabo. Mas a pessoa, irmãos, ela não quer ficar por... Então tem gente que se envolve com pessoas que não era para se envolver. Imagina se essas prudentes negociassem e dessem o óleo para as imprudentes. As 10 ia ficar fora. Não é? Elas estavam prestes a entrar em problema que não eram delas. Cuidado para você não entrar em problema que não é teu. Cuidado, irmão, para você não entrar em problemas que não é teu. Ah, eu quero comprar tal coisa. Irmão, ele quer comprar, ele vai orar a Deus e se Deus tiver, ele vai ter condições. Você não precisa dar teu nome, você não precisa dar teu dinheiro. Quanta gente enrolada aqui, irmão, no cartão de crédito, porque emprestou o cartão de crédito, não precisa nem levantar a mão. Quanta gente enrolada aqui porque fez dívida que não era para fazer, por causa que queria ajudar o outro. Irmãos, você não é Deus. Glória a Deus. É claro que se você tiver para dar, para abençoar, abençoe. Mas, irmãos, tem hora que você tem que falar assim, não posso, não dá. Glória a Deus por isso. Sexto, esteja pronto, sempre pronto. Nós temos que estar sempre pronto. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Deus pode exigir sua vida a qualquer momento. A qualquer momento. Deus pode querer te usar e te levantar a qualquer momento. O noivo decidiu casar à meia-noite. Pastor, isso é a hora de casar? O noivo que escolhe, irmão. Ele é o noivo. É ele que manda. Ele quis casar à meia-noite, num horário que não era tão esperado, mas ele era o noivo. Muitos estão dizendo para Deus, depois eu faço. Cuidado com as desculpas esfarrapadas. Vou cuidar da minha família, vou fazer aquilo. Irmãos, as pessoas que falaram que ia cuidar da família, se separaram. Não, eu estou fazendo muito na obra, estou fazendo... Eu falei, não, tá bom, irmão, pode ir. Aí, se separaram. Presta atenção, é na igreja que Deus vai cuidar da tua família. É na igreja que Deus vai cuidar dos teus filhos. É na igreja que eles vão ser ministrados. É aqui na igreja, irmãos, que você vai ouvir a palavra fresca. É aqui na igreja que vai ter uma unção fresca sobre a tua vida. Você toma posse disso em nome de Jesus? E outra coisa, irmãos, autorresponsabilidade. Essa história, eu não estou fraco por causa do meu discipulador, eu estou fraco por causa da minha líder, eu estou fraco por causa do pastor, eu acho que a igreja não é mais a mesma. É claro que a igreja não é mais a mesma, você esfriou. Um dia eu estava falando com um casal, eu estou meio... Mas vocês fizeram tal coisa? Não. Fizeram por renovo? Não. Vocês não participam de nada mais. O azeite está acabando, o azeite acabou. Precisamos responder imediatamente ao noivo. E para terminar... O segredo para não fracassar na vida espiritual, irmãos, é fazer algo a mais. Olha para o teu irmão e fala assim, faça algo a mais para Deus. Pastor, por que não vamos ter a semana de oração aqui? Algo a mais. Por que nós vamos ter a semana de oração aqui, a adoração? Algo a mais. Hoje já não almocei, não comi nada, estou desde manhã sem comer. Passei mal, né? Falei, aproveitar e fazer um jejum aqui a semana toda. Sem comer nada. Tem hora, querido, você tem que fazer algo a mais. Glória a Deus. Eu já fiz 2 jejuns de 40 dias, irmãos. E foi aonde nós tivemos um crescimento extraordinário aqui na igreja. Mas, pastor, 40 dias sem comer? Lembro que o pastor Cris estava fazendo 40 dias também. O pastor Cris emagreceu, ficou, né, magrinho. E aí a gente foi, no último dia, nós fomos para o monte, irmãos. No último dia para o monte. E o pastor Cristiano pegou um lanche e deu uma crise de riso nele. E ele rindo, de madrugada, rindo. Eu falei, você não estou entendendo. Ele falou, pastor, parecia que nunca mais eu ia mastigar nada na minha vida. Parecia que nunca mais eu ia colocar nada na boca. Deu uma crise de riso. Mas não é gostoso, irmãos? 40 dias ali buscando a Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Mateus 25, 1.
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram em encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Ora, as insensatas tomando as lâmpadas, olha só, olha o 3, ó. Ora, as insensatas, por que elas eram insensatas? Tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, só levaram a lâmpada. As prudentes, ó as prudentes, porém, fala comigo, porém, levaram azeite em suas vasilhas, elas levaram azeite extra, não é? Um azeite extra, juntamente com as lâmpadas. Então as cinco virgens insensatas levaram só a lâmpada acesa. As 5 virgens prudentes levaram a lâmpada e o azeite extra. Eles fizeram algo a mais. O que significa o azeite extra? O azeite extra é fazer algo a mais para Deus. Queridos, ame o teu Deus. Conheça Deus. Eu vi o John Bevere, um autor de livros, né? Ele disse que um dia ele estava orando e falou, Deus me usa, Deus me usa. Aí Deus falou para ele assim, não é essa oração que eu quero que você faça. Eu disse, mas como Deus, não é essa oração que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer? E ele ficou bravo com Deus ali, mas por que não é essa oração? Eu quero que o Senhor me use. Aí Deus falou para ele assim, Judas, eu usei, mas ele está no inferno. Ele não me conheceu. Ele disse, eu quero que você ore, para que você tenha o meu coração, para que você me conheça na intimidade. Essa é a oração que eu quero que você faça. Não que você não possa orar, né, irmãos, que Deus te use, entenda bem. Mas muitas vezes nós queremos, porque parece que o fazer é mais importante do que o ser. Deus, Ele quer que você faça, mas Ele quer primeiro que você o conheça primeiro. Depois que você o conhece, depois que você tem o coração dele, aí você vai fazer, você entendeu? Primeiro, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Primeiro é ser santo, primeiro é ser irrepreensível. Primeiro é ser santo. Agora de manhã mesmo, eu fiquei sabendo de um escândalo que teve num lugar aí, de um jovem lá, que ele estava na frente de muitos jovens, e falando um monte de coisa, de santidade, e ele mesmo estava saindo com um monte de menina da igreja. Ele pregava que tinha que ser santo, e ele mesmo saía com um monte de menina. Aí a gente falou assim, ou você conta ou a gente conta. Aí eu fui lá no Instagram lá e falou. Então um escândalo só. Mas por quê? O cara é aquele que faz, mas não é. Ele faz, pregava super bem, tinha os dons espirituais super bem, fazia, mas não era. Você deu para entender? Querido, sem santidade, ninguém verá Deus. Nós temos que ser primeiro, ser santo, conhecer o coração de Deus. Já pensou ouvir, não vos conheço? Querido, essa é a oração que nós temos que ter todos os dias. Deus, eu quero te conhecer, eu quero o teu coração, eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver na tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero o Senhor na minha vida. Você não pode servir, você não serve qualquer um. Você serve quem? O Deus Todo-Poderoso. Você está servindo o Deus vivo. Irmão, você pensa que Deus não está vendo nada, não está vendo o que a gente está fazendo? Ele está vendo tudo. Ele está vendo os pensamentos. Ele está vendo a intenção, ele está vendo a motivação. Ele está vendo a motivação do coração. Faça algo a mais. Sirva a Deus com excelência. Já é para servir a Deus, irmãos? Sirva com excelência. Deus é o melhor. Vai orar. Tem uns que vai orar até dorme, né? Que a oração de ontem seja para hoje. Vai orar, irmão. Não é debaixo do cobertor, não. Né? Ora. Ora de verdade, como homem, como mulher de Deus. Regala o olho. Fala com convicção. Deus é uma pessoa. A obra de Deus é uma grande bênção para nós também, irmãos. Como eu sou abençoado pela igreja, por fazer a obra de Deus. Se envolva na grande comissão, ganhe almas. Você sabia, irmãos, que ganhar almas é importante também? Isso é avivamento. Eu falei aqui que eu viajei esses dias na casa da minha irmã. Estive lá orando por ela, pela minha sobrinha. Não é? Depois eu fui na casa do meu cunhado, que ele mora em outra cidade, em outro país também. Nós fomos lá também. Irmãos, teve um dia que a gente foi jantar, eu disse, eu quero falar de Jesus para vocês. Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Você tem que pregar, abrir a tua boca. Se importar com as pessoas que estão indo para o inferno. Se importar com as pessoas que estão sem salvação. Já pensou, irmãos? A pessoa está no nosso meio ali, a gente nunca pregou para ela. Que crente é você que não avisou que tem boas novas de salvação? Que Jesus quer que ela escape do inferno? Se envolva nas células. Irmão, ninguém é obrigado a se envolver nas células. As células é um plus a mais. Ah, pastor, eu não quero. Tá bom, pode ficar na igreja, sendo um membro. Mas, irmãos, as células é um tempo também para você dar fruto, ganhar almas, ter comunhão. Sábado agora o Fábio me chamou, você foi lá no Fábio? Na Sheila? Ah, você foi em outra. Mas o Fábio, pastor, vem aqui, tem uma costela aqui. Devia ter ido, né? Fui comer um macarrão lá, passei mal. Mas eu estava viajando, não queria ficar com a minha esposa, né? Então por isso que eu não fui lá.
Queridos, como é gostoso, né? O pastor Cris estava em outra célula, outros pastores em outra célula. Tem churrasco, comunhão, dá risada, brinca, não é? Nós fizemos uma reunião de homens aqui, irmãos. Teve 250 homens aqui no sítio, né? Aqui na Três Montanhas. E jogamos futebol, brincamos de dominó, brincamos de truco, não é? Tivemos uma palavra poderosa na parte da manhã. Foi algo tão gostoso. E, né, nos abraçamos. Lá teve um irmão que falou, pastor, foi tudo maravilhoso, mas aquele abraço que você me deu, marcou a minha vida. Essas são as experiências, queridos. Nós estamos juntos. Nós somos seres sociais, nós precisamos um do outro. Você não é uma ilha, você precisa de pessoas. Isso é saudável. Se envolva no discipulado. Se você não for prudente e não levar azeite extra, a lâmpada vai apagar. E olha só, elas ficaram de fora do casamento, das bodas do Cordeiro. Mateus 25:4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as prudentes aí, levaram o quê? Levaram não só a lâmpada, mas levaram o azeite extra. Elas estavam prudentes, elas estavam zelosas. Olha para o teu irmão e fala, seja zeloso com Deus. Fazer algo a mais é a chave para realizar o chamado de Deus e ser escolhido. Glória a Deus. Ser escolhido, irmãos. Eu falo para os meus discípulos, vocês têm que ler. Vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que orar todos os dias, vocês têm que ler livros. E, sabe, eu viajei agora, li um livro no avião, não é? Levei o livro, e foi tão bom que eu entendi algumas coisas. Cresci. Toda vez que você lê, você cresce como pessoa, você cresce intelectualmente, cresce espiritualmente. Faça algo a mais para ficar a sós com Deus. Faça algo a mais para ter uma vida devocional. Faça algo a mais para ganhar almas. Se organize neste final de semestre, né? Estamos aqui, setembro, outubro, novembro, dezembro, para agradar o teu noivo. As 5 virgens prudentes levaram algo a mais. Levante-se e ame a Deus de todo o teu coração. Seja intencional com a sua vida com Deus. Olha o que eu descobri aqui, irmãos, lendo o livro. Os cientistas descobriram a terceira inteligência, sabia disso? Tem 2 inteligências, a racional, né? Cognitiva e a emocional, inteligência emocional. Mas eles descobriram, irmãos, que tem uma inteligência, a inteligência espiritual, é o QS, porque o espiritual no inglês, né, começa com S. Então, olha só, o QS, que é a consciência espiritual. Sabia que quando você tem uma consciência espiritual, quando você tem inteligência espiritual, você se torna completo? Quem sabe essa jovem que se matou, se ela tivesse a inteligência espiritual, ela não se mataria. Nós tivemos pessoas que tiveram depressão na nossa igreja, falaram, pastor, eu só não me matei porque eu tinha o temor de Deus, sabia que eu poderia ir para o inferno, então por isso que eu não tirei minha vida. Foi a inteligência espiritual, guardou ela, não é? Tem alvos para a sua vida espiritual, só depende de você. É você que determina como será a tua conexão com Deus. Como que é a tua conexão com Deus? Está gostosa? Está íntima? Você tem desfrutado da presença de Deus? Você tem sentido a presença de Deus? E outra coisa, Deus não quer que só que você sinta. Deus quer que também que você faça também. Porque Deus te chamou para você também trabalhar no reino de Deus. Sabe o que eu descobri, irmãos? Olha só. Na parábola dos talentos, o que tinha 5 multiplicou. O que tinha 2 multiplicou. Porque a visão de Deus é multiplicação. Você tem que fazer alguma coisa para Deus. O que tinha recebeu 1, ele enterrou. Ele foi chamado de mau e negligente. E foi lançado, irmãos, nas trevas exteriores. Olha para mim aqui. Se você não fizer nada com aquilo que Deus te deu, tem pessoas que vão para o inferno por tua causa. Tem pessoas que se você não fizer nada para Deus, porque, irmãos, Deus nos chamou também para o serviço. Pastor, não tem que ser. Sim, primeiro eu sou, mas depois eu tenho que fazer. Aquele homem que enterrou o talento dele, ele foi lançado no inferno, nas trevas exteriores, que é o inferno. É uma parábola, mas toda parábola tem um fundo de verdade. Se você enterrar o que Deus te deu, Deus vai te cobrar. Pastor, eu não quero ser líder. Você não precisa ser líder. Você pode ser um anfitrião, você pode ser um discipulador, você pode fazer alguma coisa para Deus. Por que não? Você pensa que, eu vou servir a Deus em casa. Não, irmãos, a pessoa que serve a Deus em casa, o diabo está enganando ela. Ela precisa prestar um culto para Deus. E mais do que prestar culto, ela precisa servir. Nós vamos trazer uma palavra aqui no domingo, irmãos, só sobre a importância do servir. Deus, quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus falou assim, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Você tem que servir a Deus. Servir a Deus com os teus dons.
Quantas pessoas que Deus podia salvar se você se posicionasse. Se você se falasse, Senhor, eis-me aqui. Determine o quanto tempo por dia você vai orar. Nós temos o pastor Celso, irmãos, ele está colocando o relógio dele para despertar de manhã para orar 20 minutos, na hora do almoço 20 minutos, à noite 20 minutos, porque ele quer orar 1 hora. Nós temos o jovem, o Kaique, que está aqui, ó, esse jovem bonito aí, casado, bem casado, não é? Irmãos, ele coloca para despertar em 1 hora, para orar, para pensar em Deus, para fazer uma oração curta. Queridos, nós precisamos fazer alguma coisa, é o algo a mais. Senão você vai passar o dia todo sem orar, sem ler, sem fazer nada. E aí a lâmpada apaga. Determine quanto você vai, tempo por dia você vai ler. Ler a Bíblia, um capítulo. Quantos livros você vai ler. Pelo menos um por mês. Imagina se você ler um livro por mês. Quem você vai ser no final do ano? Vamos começar agora, irmãos. Você vai ler um livro por mês. Como você vai ser no dia 31 de dezembro? Você vai ser uma outra pessoa. Com certeza. Determine que seus dias serão sempre na casa de Deus. Irmão, esteja na presença de Deus. Determine que você não irá ser vencido pela televisão, pelos jogos, pelas redes sociais, pela preguiça, ou pelo pecado. Irmãos, o que o preguiçoso faz? O preguiçoso não faz nada, não. O preguiçoso está fazendo alguma coisa. Ou ele está assistindo televisão, ou ele está comendo. Ele só faz o que ele quer. Ele não faz aquilo que é necessário. Toma o controle da sua vida. Vem para a igreja, vem para a presença de Deus, vem orar, vem fazer a obra de Deus. Faz algo a mais, faz algo a mais. Você ama Deus? De 0 a 10, qual é o teu amor por Deus? Determine que você vai se formar nos estudos, amém? Você toma posse que vai estar formando aí. Mas vai pregar lá na faculdade, vai falar de Jesus. Vai fazer uma célula lá na faculdade, vai pregar o evangelho. Determine que você vai ser frutífero no reino de Deus, glória a Deus. Determine que você vai levar todos da sua família para Jesus. Determine. Determine que você vai prosperar muito financeiramente, mas que também será próspero para com Deus. Determine que o pecado não vai ter domínio mais sobre a tua vida. Determine que você irá jejuar só para consagrar mais a Deus. As 5 virgens fizeram o trivial. Olha só, vou terminar aqui. As 5 virgens fizeram o trivial e fracassaram. O trivial você vai fracassar. O trivial, vai chegar um momento que vai bater biela. Esses dias eu fiquei sabendo de um irmão que não trocou o óleo e o carro fundiu o motor. Tem que trocar o óleo. Muitos ficaram de fora pela negligência. Olha isso aqui, irmãos. Elas ficaram de fora por quê? Negligência. Quem falha em pagar o preço extra pode infelizmente acabar ficando de fora dos propósitos e até do céu. Porque lembra-se que fechou a porta e disse, não vos conheço? Lembre-se, Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Pastor, quem que é o escolhido? O escolhido é aquele que escolhe pagar o preço. O escolhido é aquele que escolhe Deus. O escolhido é aquele que escolhe ser prudente, ser zeloso. O escolhido é aquele que não quer viver uma vida mais ou menos com Deus. Ele quer conhecer o Deus de todo o seu coração. Vamos colocar de pé, chamar o grupo de louvor.